Você está feliz com Jesus? Fazem mais ou menos uns 5 anos que eu e minha família estamos aqui nessa igreja. Alguns a gente já conhece mais de perto, né? Outros mais de vista, alguns são novos, mas eu quero dizer para vocês que para nós é uma honra estar aqui servindo ao Senhor, né? Aqui nesse lugar e com vocês, porque muitas pessoas elas procuram a igreja pelo que a igreja pode dar para elas, né? E a igreja serve para que a gente possa ir lá e oferecer alguma coisa ao Senhor, oferecer algo para os irmãos, para que a igreja seja edificada, para que o reino vá à frente, tá? Abra a tua Bíblia lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o lugar absoluto da palavra de Deus entre nós. Mas hoje é Páscoa, então nós vamos entender um pouquinho sobre a importância, né, desse valor absoluto da palavra de Deus nesse dia. A palavra diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quero convidar você por mais um instante a fechar os teus olhos e colocar a tua vida diante da presença do Senhor, porque Deus vai falar com você. E você sabe a área que Deus precisa que Ele fale com você. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada uma das minhas irmãs aqui, o Senhor conhece os meus irmãos, a minha vida. O Senhor sabe aonde nós precisamos que o Senhor fale. Qual é a área da nossa vida que precisa ser tocada, que precisa ser sarada, que precisa de um alento, que precisa de uma direção, ó Deus. Senhor, então, em nome de Jesus, se o Teu Espírito falar conosco nessa manhã, nós vamos sair daqui mudados, ó Deus. Se o Teu Espírito falar conosco nesta manhã, Ele que nos ensina, Senhor, nós vamos sair daqui com uma nova perspectiva para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para os nossos sentimentos. Então, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma olhada aí para o teu irmão e fala assim, se prepara que Deus vai falar com você. Mas olha bem para ele, não é? Entendeu? Se prepara que Deus vai falar com você. Eu quero começar contando para vocês uma história que vocês já conhecem, mas hoje é domingo de Páscoa. E a palavra como um todo, e o poder absoluto dessa palavra sobre a nossa vida, ela está dentro de um contexto. E qual é o contexto? O contexto dessa história que eu vou contar para vocês. Então, nós vamos iniciar lá no começo da palavra, da Bíblia, com um homem chamado Abraão. Todo mundo já ouviu falar aqui de Abraão. Então Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, de que ele teria uma grande descendência, né? Uma nação sairia da descendência dele. E esse Abraão, já velho, ele teve um filho chamado Isaque, e esse filho teve então outro filho, chamado Jacó. E eles viviam lá, e aí esse Jacó teve 12 filhos. Hoje em dia a gente não vê mais gente com tanto filho assim, né? Tem 2, gente já me consome, 12 eu não consigo nem imaginar, né? Tem gente aqui que tem 12 irmãos, né? Tem umas famílias grandes aí. Só que o que acontece? Esses 12 filhos, vou resumir um pouquinho a história,
para que a gente entenda o contexto do dia de hoje, da Páscoa. Então esses 12 filhos foram para o Egito, devido a uma grande seca que houve em toda aquela região do Oriente, porque o Egito na época tinha muitas reservas de alimento. Só que o que aconteceu? Os anos foram se passando e aqueles 12 irmãos se tornaram num grande povo. E os egípcios, eles escravizaram aquele povo. Os filhos dos filhos desses 12 irmãos. E aí então, esse povo, que é descendente de Abraão, começou a clamar a Deus, por causa do sofrimento que eles tinham, por causa da situação de escravo que eles viviam. E a palavra diz que Deus ouviu o clamor deles e falou assim: eu vou livrar vocês. E aí, através da vida de Moisés, que você também já ouviu falar, Deus levanta Moisés para que ele fosse a pessoa que libertasse o povo dos egípcios. Só que pensa, eu e você, vivendo aqui em Maringá hoje, se a gente tivesse que trabalhar em troco só da nossa comida, não tivesse opção de escolha de início de horário de trabalho, nem de término, vivêssemos como escravo. E aí, Deus levanta alguém e fala assim: eu vou libertar esse povo de Maringá e eles vão para um outro lugar. Pensa o lugar aí que você gostaria de ir. Eu gostaria de ir para a praia. Se Deus falasse assim: vou libertar vocês e vou levar vocês lá para Florianópolis. Gente, perfeito. Mas você tem o seu lugarzinho. Você acha, de forma figurada, é claro, né, gente? Eu gosto muito do nosso prefeito. Você acha que o nosso prefeito ia deixar a gente embora? Se a gente fosse escravo dele? De jeito nenhum. Aí Deus manda 10 pragas para aquele povo lá do Egito, para que eles pudessem amolecer o coração e libertar o povo. Mas até a 9ª praga não teve jeito. Teve o que você imaginar, teve, gente. Praga de mosca. Já pensou? Gente, uma coisa terrível é mosca. Você vai comer, a mosca está lá na comida. Você vai dormir, a mosca. Gente, até o dia que Deus falou assim: chega. Deus falou para Moisés: vai lá e avisa o faraó que se ele não libertar o meu povo, eu vou matar todos os primogênitos. Isso quer dizer, o filho mais velho, a filha mais velha, o cachorro mais velho, o bezerro mais velho, a ovelha mais velha, tudo, os primeiros, os primogênitos iam morrer. O que o faraó fez? Aqui não. E aí então, vendo que o faraó não amolecia o coração, Deus falou para Moisés: você vai fazer o seguinte, fala para cada família pegar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, vai cozinhar, vai comer, o que sobrar, vocês vão meter fogo. E o sangue daquele cordeiro, vocês vão passar no umbral, no batente da porta da casa de vocês. Para que quando o anjo da morte passar matando os primogênitos, não entre na casa de vocês. Isso é um ritual que está na Bíblia, que aconteceu. E aí então o povo de Deus fez conforme Deus tinha ordenado, falado. Matou o cordeiro, pegou o sangue, passou na frente da casa ali, comeu. E esse rito, eles chamavam de Pesach, no hebraico, que significava passagem. Então, a Páscoa que nós temos hoje, com esse monte de ovo, chocolate, coelho, eu não sei onde é que estava o coelho na Bíblia, gente, mas tudo bem. Não tinha coelho. Sei lá, se tinha também, fez parte do jantar. A Páscoa que nós
comemoramos hoje, ela começou nesse dia. No dia em que Deus falou assim: eu vou libertar o meu povo da escravidão do Egito e vou levar eles para uma terra diferente, uma terra que mana leite e mel. Então essa Páscoa que nós comemoramos, né, nesse final de semana, nesse feriado que vem desde sexta-feira, né, ou ainda é e está nos visitando, ou quem já foi da Igreja Católica, sabe que na Igreja Católica tem a Sexta-feira Santa, que é a crucificação, aí tem o sábado de aleluia, e tem o domingo de ressurreição, que é hoje, né, que é o terceiro dia. E então todo esse feriado aqui, ele começou lá atrás, quando o povo judeu foi livre da escravidão dos egípcios. Então a Páscoa nossa é isso. E esse ritual, ele libertou o povo, porque o povo foi liberto. Eles saíram então, porque todos os primogênitos do Egito morreram, menos os do povo de Deus. Algo deu errado. E aí eles puderam ir para a terra prometida. Mas isso é uma outra história. Porém, nesse processo todo de saída do Egito para a terra prometida e tomar posse da terra prometida, Deus instituiu, então, um formato pelo qual as pessoas poderiam, vamos dizer assim, pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Se criou um templo, e aí existia também um ritual que era assim: toda vez que você pecasse, você pegava um cordeirinho, toda vez que você, dependendo do erro, se era uma pombinha, você sacrificava. E Deus viu que aquele sacrifício não era o suficiente. Então, no mesmo dia comemorado da Páscoa, lá de trás da libertação do povo do Egito, vem Jesus. E ele é, na época das festividades da Páscoa, ele é sacrificado. E a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi entregue. E aquele sangue que era passado no umbral das portas, para que não houvesse morte entre o povo judeu, então este sangue foi o sangue do cordeiro que, de forma figurada, veio sobre as nossas vidas para que nós também não morrêssemos. Então, a verdade absoluta da palavra de Deus é que a Páscoa, ela é a demonstração da graça de Deus entregando seu Filho para perdão dos nossos pecados. Você entendeu isso? Nós estávamos condenados, porque eu e você, nós pecamos todos os dias, irmãos. Antes de começar o culto, estava conversando com um adolescente e eu perguntei para ele assim: e aí, como é que tá? Tá firme? Então, né, a gente dá umas escorregadas, né? Eu falei assim: o problema não é escorregar, o problema é ficar caído. Porque se tivesse alguém aqui que tivesse em perfeição plena, já tinha sido levado, irmão, não estava mais aqui. Então, Deus, sabendo da nossa limitação, que a gente erra, que às vezes a gente é tentado a mentir, que nem sempre a gente consegue honrar todos os compromissos financeiros que a gente gostaria de honrar, que nem sempre a gente tem a paciência com os nossos filhos que nós gostaríamos de ter, que nem sempre os nossos olhos olham na direção que nós gostaríamos que eles olhassem. Deus então manda seu Filho, na época da Páscoa, como demonstração, o sacrifício do Cordeiro, como demonstração do perdão, da graça de Deus, de que nós temos esperança nele. Hebreus 9, 27 diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam.
Sabe quem são esses? Somos eu e você que estamos aqui esperando a salvação, o dia que Ele vai voltar para nos buscar. Então, lá naquele dia da crucificação de Jesus e a ressurreição ao terceiro dia, se iniciou uma nova aliança, que é a nova aliança onde eu e você temos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Então, a Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do sacrifício de Jesus e da ressurreição, porque através do sacrifício dele se manifestou a graça de Deus. E talvez você diga assim: ah, Ricardo, mas isso não tem muita referência, porque assim, eu não vou morrer assim em pecado, e Deus é muito bondoso, né? Entenda uma coisa, eu e você estamos aqui de passagem. E um dia nós chegaremos diante do trono de Deus e teremos que dar explicação da nossa vida aqui para Ele. E sabe o que vai acontecer naquele dia? Ninguém vai poder chegar diante dele e falar assim: estou tranquilo, nessa prova eu tirei 100. Não. Todos nós chegaremos diante dele, condenado ao inferno, condenado a viver longe dele. Mas quando nós chegarmos diante dele e falarmos assim, mas o sangue dele me justificou, eu aceitei ele como Senhor e Salvador da minha vida, tudo vai fazer diferença. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: então entra para a alegria do teu Senhor. Se você acha que as tribulações que nós passamos aqui são difíceis, imagine como vai ser o dia que nós tivermos que enfrentar o juízo eterno de Deus. No Natal, nós lembramos do nascimento de Jesus, não do Papai Noel. E na Páscoa, nós lembramos não do coelho e dos ovos e do chocolate, mas nós lembramos que o nosso Salvador se entregou por nós e não só morreu, mas ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Então entenda uma coisa, a Páscoa, ela é a ressurreição de Jesus e a nossa esperança de vida eterna. Porque se eu e você não acreditamos na vida eterna, podemos ir embora e viver as nossas vidas, se nós estamos perdendo tempo aqui, gente. Se eu e você não acreditamos que um dia nós vamos prestar contas a Deus, vamos embora viver qualquer outro tipo de vida. Tudo certo, mano? Viver qualquer outro tipo de vida, porque para nós não importa. Agora, se nós acreditamos que um dia nós vamos prestar conta diante do tribunal de Deus, aí não tem jeito, irmãos. Nós temos que entender que esse feriado não é o feriado da corrida desesperada para ter chocolate, mas é a esperança de que um dia nós poderemos viver eternamente perdoados com Deus. Então, mas o que significa essa questão de que nós fomos perdoados por Deus? De que o sacrifício de Jesus, essa verdade absoluta da palavra, de que o sacrifício de Jesus perdoou os nossos pecados. Significa que é uma passagem da escravidão do pecado para a liberdade na graça. Vocês já vieram? Não pode ficar agora. Pode ficar agora aí. É que eu combinei com eles de cantar uma música, mas que eles acharam que eu já tinha falado a parte que eu ia falar quando eles viessem. Mas, se vocês quiserem sentar. Né? Foi sem querer. Desculpa, gente. Pô, mas faz esse fundinho que você faz tão bem, mano. Tá bom, ficou. Eu estava falando que é a passagem de escravidão para a liberdade. Eu não vou pedir para levantar a mão para que você não se exponha.
Só para você pensar, quantos aqui já tiveram um vício? Não levante a mão, não precisa levantar. Quando você tem um vício, você é escravizado por aquele vício, você não consegue ficar sem. Eu vou usar um exemplo aqui, só para você entender, tá? Porque quando fala vício, já pensa que é a pessoa que fumou e bebeu, usou droga. Eu tenho uma pessoa na minha família, não é da minha casa, um parente, que ela era viciada em novela. Eu sei que aqui ninguém é viciado em novela. E era uma pessoa assim, próxima assim da convivência, assim, sabe? Se eu chegasse na casa dela na hora da novela, ela falou assim, ó, aguenta aí, fique tranquilo que eu vou assistir minha novela. Fica à vontade aí, que agora é a hora da minha novela. Escravizado, a pessoa não consegue ficar sem. Aquela pessoa que bebe e ela amanhece ela tremendo, e enquanto ela não der o primeiro gole para aprumar a mão, tudo aquilo que nos escraviza nos faz mal. E o sacrifício de Jesus, ele veio para nos tirar da escravidão do pecado. Quantas pessoas escravizadas pelo pecado da mentira não conseguem mais viver sem mentir, não conseguem se relacionar com alguém sem contar uma mentira, sem inventar uma lorota, e aí fica escravo daquilo, porque uma mentira chama outra mentira, um engano chama outro engano, e aí você vive carregando um peso. Eu lembro de uma história, dois irmãozinhos, que eles iam visitar a avó. E a avó tinha um pato que era muito querido, o pato da avó. E aí um dia, a irmãzinha, sem querer, estava brincando de tacar pedra no lago e não acertou na cabeça do pato e o pato morreu. E o irmão viu aquilo. E você sabe como que é irmão? Irmão é uma bênção, gente. Ele chegou para a irmãzinha e disse assim, eu vou falar para a avó que você matou o pato dela. E a irmãzinha falou assim, não, pelo amor de Deus, não conta para a avó que fui eu. Aí ele falou assim, só se você lavar a minha louça. Tá feito. Toda vez que era a vez da louça do menino, ele olhava para a irmã e falava assim, lembra do pato? Pia, paga a pia. E aí é cansada já a irmãzinha de toda vez ter que lavar a louça do irmão. Falou assim, quer saber? Tá muito complicado esse negócio, eu vou falar para minha avó. Que fui eu que matei o pato, daí eu fico livre desse irmão que fica me... Aí chegou, vó, preciso contar uma coisa para a senhora. Fui eu que matei o seu pato. Foi você, filho? Foi, vó. Então, eu sabia, porque eu vi lá da janela o dia que você matou. A escravidão do pecado é desse jeito, gente. Você se submete a um fardo que você não precisava se submeter, porque Deus já viu quando você fez. E quando você fez, Ele já te perdoou. Ele só esperava que você viesse lá e falasse assim, fui eu que fiz, fui eu que errei. E eu quero que você me perdoe. E ele falou assim, já estava perdoado. Então, quando a gente entende que o sacrifício de Jesus foi para que nós nos livrássemos desse fardo de escravidão, de ficar se submetendo ao pecado e ao peso do pecado, porque todos nós sabemos que o pecado, ele é um fardo que nós carregamos. Toda vez que tem alguma coisa que você fez de errado, aquilo é um peso na sua vida. Enquanto você não resolve aquilo, você parece que carrega um fardo. E é por isso que Deus diz, vinde a mim, trazei o vosso fardo e pegar o meu que é leve, porque o dele é o fardo do perdão, porque o dele é o fardo da reconciliação.
Então a Páscoa, ela é isso. Ela é o sacrifício de Jesus na cruz, mas também a ressurreição, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas não somente perdoados, uma vez que os nossos pecados eles são perdoados, nós somos livres das acusações e do peso do pecado. Então você não precisa mais carregar esse fardo. Você pode simplesmente deixar para trás quando você está em Jesus. Então a Páscoa é isso. A verdade absoluta da palavra na Páscoa é que não somente é um livramento do pecado, da escravidão do pecado, mas é a passagem da morte para a vida. Lembra daquela história do início que eu contei? Que o anjo da morte, ele passaria no Egito e ele levaria todos os primogênitos, mas o sangue que estivesse passado na porta da casa, ele não entraria lá. Essa é uma coisa até interessante, eu estava conversando com a Marissa quando eu estava pensando nessa palavra, que anjo, ele não é onisciente. Você entendeu? Tem anjo, mas o anjo não sabia quem era judeu e quem não era. Precisou passar o sangue na porta, para que o anjo da morte soubesse quem estava com Deus e quem não estava com Deus. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Um dia vai passar o anjo da morte na minha e na sua vida. Eu não sei se vai ser hoje, quantos anos para frente. Um dia ele vai passar. E o sangue de Jesus vai estar passado. Você vai estar revestido com o sangue de Jesus. Não se engane. Um dia esse anjo vai vir para mim e para você. E o sangue do Cordeiro, ele está passado no umbral da porta da sua vida? É isso que a Páscoa significa. Significa que eu e você não estamos mais debaixo do poder da morte, mas nós estamos sim unidos com Deus no trono da vida eterna. 1 Coríntios 15, versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, e também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Jesus, eu e você temos a esperança da vida eterna. E aí você diz assim: Ricardo, tá, eu entendi isso. Perdão, libertação do pecado e a libertação da morte para a vida. Mas o que eu faço enquanto eu não morro? Que minha vida está ruim. O que eu faço com a minha vida enquanto eu não vou chegar nesse tal trono que um dia nós vamos chegar e ter que dar conta da nossa vida? Entenda uma coisa. O céu, ele não é um lugar específico que só lá nós vamos ter alegria. Aqueles que estão destinados ao céu, o céu já começa agora. Aleluia! Glória a Deus! Pensa comigo, você veio hoje aqui de manhã para o culto, você acordou na sua mesma casa, com as suas mesmas roupas, mesmo café da manhã. Como é que seria o seu dia se você soubesse que amanhã, na segunda-feira, na sua conta bancária, se você tem uma conta, se você não tem, imagina uma maleta com R$1 milhão sendo depositado na sua conta. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu vindo para a igreja
no domingo de Páscoa, sem saber que amanhã eu vou ter 1 milhão na minha conta. Vamos lá agradecer a Deus, irmãos. Porque para domingo de Páscoa é bênção, né? Glória a Deus, vamos lá, pegar de novo, palavra, louvor, Rogério cantando. Agora, se eu tivesse amanhã 1 milhão na minha conta, já está na minha conta hoje? Só amanhã. Como que eu ia vir para a igreja hoje? Senhor, irmãos. Precisou falar comigo, tá? Que amanhã vocês se preparem. Você se prepare que amanhã vai ter um churrascão lá em casa. Eu estou com o dinheiro já? Mas eu já me sinto como se eu tivesse. Agora, eu ganhei a esperança da vida eterna, do perdão dos pecados, que a morte não tem mais poder sobre a minha vida e como que eu vivo. Irmãos, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Lembra daquele, céus, terra. Quem já recebeu a promessa, ele já começa a desfrutar da promessa, irmão. Não é lá na frente, já começou. Para quem foi perdoado, para quem tomou posse do poder de Deus, já começa a desfrutar. O sentimento é de quem já tomou posse do negócio. Então, em nome de Jesus, se você aceitou, já começa a tomar posse do céu agora. É agora que começa o céu. Aí você fala, tá, mas nem tudo na minha vida está resolvido. Não tem problema. Porque o teu sentimento é da palavra de Apocalipse, capítulo 7. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você tem lágrima hoje? Você tem uma promessa que essa lágrima vai ser enxugada, então já começa a parar a vontade de chorar. Porque você sabe que amanhã essa lágrima vai ser enxugada. Está sofrendo dificuldade? Você tem uma promessa e isso te dá a esperança de viver o céu amanhã, mas também de viver ele hoje. A esperança de viver ele hoje, isso é Páscoa, irmãos. A expectativa de viver o céu a partir de agora. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Isso é Páscoa, é saber que o Cordeiro se sacrificou no nosso lugar. É saber que Ele nos livrou da escravidão do pecado. Mas não só isso, Ele garantiu que nós teríamos muito mais do que 1 milhão na conta amanhã. Ele nos garantiu um dia sem dor, sem choro, sem sofrimento, de alegrias eternas. Isso é a vida com Deus. É você desfrutar o céu desde já. Então, se você por algum motivo não está desfrutando do céu desde já, desde agora na tua vida, eu peço a você, rejeite todo sentimento de tristeza da tua vida. Rejeite todo sentimento, toda impressão de miséria, de pobreza, de enfermidade e tome posse da palavra de Deus, que diz que Ele é o teu pastor, Ele é o teu provedor, é Ele que te sustenta. A palavra diz, se tiver algo que seja louvável, algo bom, algo agradável, nisso pensai. Comece a pensar nas coisas boas de Deus e você vai ver que o céu vai começar a se tornar realidade desde já, aqui na terra, na tua vida. Vamos ficar de pé? Rojo, canta essa canção para nós, por favor, irmão. Alguém morreu azul, as ruas são de cores de cristal. Se você não souber a letra, feche os teus olhos e imagine esta cena. Ali tudo é paz, morte.
para lá que nós vamos, Senhor. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais virei o grande rio da vida. Claro como cristal, em a face do meu mestre querido. Aleluia, Jesus. Nunca mais, Senhor, nunca mais. Ó Deus, o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, ó Deus. Mas o Senhor disse para nós termos bom ânimo, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nesta manhã, Senhor, sair daqui, ó Deus, confortados por esta palavra. Chegar ao dia, Senhor, que não haverá mais choro, morte, nem dor, ó Deus. Porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. Oh Deus, obrigado por esse domingo de Páscoa. Porque o Senhor poderia simplesmente ter nos abandonado aqui nesse planeta, nos deixado à nossa própria sorte. Mas o Senhor enviou o seu Filho, seu único Filho, para que nós fôssemos perdoados, livres do pecado e vivêssemos eternamente contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe o domingo de vocês. Que aonde você pisar, ali seja abençoado. Que aonde as tuas mãos tocarem no teu trabalho, ali prospere. Que a tua casa seja um lugar de bênção, de paz, de prosperidade. Que na tua casa haja cura, que na tua vida haja glória do Senhor. Que você resplandeça aonde você for e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, irmão.